Olá, amigos de casa, Casé Zanimboni, Diogo Latim. Diogo, muito obrigado mais uma vez. Tá começando mais um SN Sport. E hoje num local diferente aqui. Muito obrigado, pessoal do Marco Esporte Clube aí que tá nos emprestando o local aqui. Nosso estúdio tá em obra, tá reformulando lá o nosso estúdio ainda. Então a gente veio aqui, semana que vem a gente já tá lá de volta, gravando tudo certinho, o nosso cenário. E Diogo, sem mais delongas, vamos começar a falar dos times cariocas, né? O Botafogo que conseguiu se recuperar nesse campeonato carioca, né? Venceu por 3-0 o Boa Vista. O Boa Vista estava brigando pela segunda colocação no grupo do Flamengo. Mas o Botafogo conseguiu vencer com 3 gols, jogando bem, né, Diogo? Na verdade, essa foi a zebra da rodada, né? Porque ninguém esperava que o Botafogo ganhasse do Boa Vista, pelo que o Botafogo vinha apresentando. Mas num jogo que teoricamente o Botafogo não tinha tanto compromisso e pro Boa Vista valia a classificação. Sim. Mas o Botafogo conseguiu imprimir um ritmo forte, fazer um gol logo no início do jogo. E isso deu com que o Botafogo conseguisse dar mais uma avançada dentro do jogo, terminando aí e vencendo a partida por 3-0. Acho que foi um resultado importante para o Botafogo reiniciar seu caminho aí já na Taça Rio. Apesar do Botafogo já estava fora da Taça Guanabara, mas era o último jogo e esses 3 pontos já ajudam muito o Botafogo, inclusive na classificação geral do campeonato, para já ajudar o Botafogo a pontuar. Então é uma vitória que leva o time agora para esse recesso aí de 2 semanas das finais da Taça Guanabara, onde o Botafogo vai estar fazendo aquela mini pré-temporada que eu falei que eu acho que o Botafogo tem que fazer, principalmente para evitar lesões de alguns jogadores, e isso faz parte de um planejamento que o Botafogo, eu acredito que no início não foi tão bem feito, porque já, conforme disse no programa passado, já ter 2 jogadores lesionados no início da temporada é complicado. Terminou essa primeira etapa, né, Taça Guanabara, com vitória, se credenciando para uma Taça Rio melhor, né? Botafogo agora o próximo jogo, hoje o programa sendo gravado na terça-feira, na quarta-feira o Botafogo já enfrenta o Defensa e Justiça pela Sul-Americana, mas a gente já vai comentar, a gente comentou esse jogo do Defensa e Justiça semana passada, mas a gente vai comentar do próximo jogo, na quarta-feira, como o Botafogo joga no final de semana agora, vai ser sempre semifinais de Guanabara. O Botafogo só volta em campo na quarta-feira contra o Campinense, visita o Campinense no caso, pela Copa do Brasil. Diogo, mais um jogo que o Botafogo vai usar para se recuperar, para testar alguns jogadores, já avisando uma melhora na Copa Rio? Na verdade a Sul-Americana, aliás, a Libertadores e a Copa do Brasil são formas de disputa muito parecidas. Principalmente essa fase antes dos grupos, né, da Libertadores, jogos de ida e volta. Então isso talvez seja motivacional para levantar aí o astral desse time do Botafogo. Então o Botafogo vai fazer 2 jogos difíceis nessas próximas quarta-feiras, tanto pela Libertadores quanto pela Copa do Brasil. E jogar contra o Campinense na Paraíba também é jogo difícil, conforme eu falei. É a mesma coisa que jogar contra o River no Piauí, contra qualquer outra equipe dessa de menor expressão jogando em seu estádio, aquele estádio mais antigo, torcedores muito próximos, e muitas das vezes tem o torcedor do Botafogo nessas localidades também que vai apoiar, mas também tem o torcedor da equipe local. E para dar uma ajeitada ali naquele meio campo do Botafogo, a gente havia comentado semana passada que o Botafogo sonhava com o Cícero. E hoje eu já trago o acerto do Botafogo com o Cícero. O Cícero já está no Rio fazendo exames médicos e boa contratação. Pode dar um jeito ali, pode dar um gás a mais naquele meio campo do Botafogo. Muito bom jogador. Eu até nem acreditava na vinda do Cícero, até cheguei a falar que dificilmente o Renato liberava o Cícero do Grêmio, mas acredito que o Botafogo tenha feito um grande contato aí para trazer o Cícero, e um jogador que vai ajudar muito o Botafogo, como também, se ele deve estar falando aí no Fluminense, a vinda do Ganso também vai estar ajudando muito o Fluminense. Então são 2 grandes jogadores que vêm para o futebol carioca para reforçar suas equipes aí. Diogo, essa vitória sobre o Boa Vista por 3-0 dá um ânimo a mais para o Botafogo enfrentar um jogo muito importante, que é visitar o Defensa e Justiça? Dá, claro que dá. Os jogadores vão muito mais motivados, já com aquele espírito de que o time já voltou a acertar, de ter assim se encontrar dentro de campo, e isso com certeza vai ser fator principal
para buscar os 3 pontos aí nesse primeiro jogo da Libertadores fora de casa. Muito bem. Falamos um pouco do Botafogo, o Alvinegro Carioca, que não está muito bem das pernas. Então vamos passar para um time que já está na semifinal do Guanabara, né, o Fluminense. Um lance duvidoso ali no pênalti em cima do Bruno Silva, não sabe se foi, se não foi. A FED deu declaração falando que não houve pênalti, mas o Fluminense perdeu por 1-0 para o Vasco. Um gol de pênalti também do Pikachu. Um jogo que valia a primeira colocação do grupo e que o Vasco manteve o 100%, mas o Fluminense conseguiu desenvolver o jogo, o Fernando Diniz conseguiu controlar um pouco o jogo ali. Esse resultado já era esperado? Eu, na verdade, apostei no empate, mas apostava no Vasco terminando em primeiro lugar no grupo. Eu até cheguei já a anunciar o Fla-Flu na semana passada, mas foi um jogo assim, muito igual, né? Apesar da dificuldade das duas equipes, principalmente com o gramado do estádio Mané Garrincha, que estava aí não 100%, né? O gramado, todo mundo pôde ver dias anteriores aos jogos, muito abandonado, questões de shows, enfim, eventos que tiveram no estádio. Mas a vitória do Vasco, com um gol aí do pênalti do Pikachu, na minha opinião, o pênalti também é a favor do Fluminense, do Bruno Silva. Para mim, o árbitro Carlos Eduardo Nunes Braga errou em não assinalar o pênalti. E se o árbitro tivesse acertado, meu palpite também seria acertado, que seria o empate 1-1, que foi o resultado que eu tinha apostado na partida. Mas, de qualquer forma, não atrapalhou nem Vasco nem Fluminense esse resultado. 1-0 Vasco ou 1-1 daria a mesma posição ao Vasco como primeiro colocado, dando a chance de enfrentar aí agora o Resende, né, classificado como segundo do outro grupo. Próximo jogo do Tricolor, equipe do Flamengo. O que o Tricolor pode tentar conseguir naquela forte equipe do Flamengo para passar de fase, para chegar à final da Taça Guanabara? Bom, na verdade é um jogo vai acontecer no sábado, né, o jogo às 19 horas, Maracanã. Já vai sair do calor, o primeiro fator contrário que os times teriam. E outra coisa, o Fluminense tem que impor um ritmo de acordo com o Flamengo. O que se pode observar que nos últimos jogos o Flamengo tem colocado uma intensidade muito forte no ritmo de jogo. E isso, se a equipe adversária não igualar, no caso o Fluminense não igualar esse ritmo, o Fluminense pode ser surpreendido. Então o Fernando Diniz provavelmente está já pensando nessa formação para conter principalmente as jogadas de lado do Flamengo. E tenho certeza que a posse de bola será um fator primordial para o Fluminense manter a posse de bola nos seus pés, para que faça com que o tempo passe e na oportunidade certa possa conseguir concluir e achar um gol na partida. Vai ser um jogo muito difícil para o Fluminense, vendo que o Flamengo vem numa ascensão muito grande, também como o Vasco também vem, o Vasco é o único time 100% no campeonato. Mas continuando o Fluminense, assim como o Diogo já tinha falado agora há pouco, o Ganso acertou de vez com o Fluminense, teve uma recepção calorosa no aeroporto e já treina no CT do Fluminense. Diogo, mais uma aquisição para o meio campo aqui dos times carioca, Cícero no Botafogo, Ganso do Fluminense. É o 10 que o Fluminense precisava? Na verdade, o torcedor do Fluminense precisava de uma contratação de peso a nível do Ganso, que trouxesse esperança para o clube. Então o Ganso é um jogador que teve uma grande fase no Santos, jogador revelado pelo Santos, jogou na seleção brasileira, teve a oportunidade de jogar na Espanha e volta para o Brasil, como que eu posso dizer, volta no fim, como se estivesse no final da carreira na Espanha, um jogador que não vem jogando, desmotivado, reserva no clube, o time está mal no campeonato. Enfim, para o Fluminense é uma expectativa porque é uma novidade, é aquela expectativa e ansiedade que vai gerar no torcedor. Então cabe agora ao Ganso fazer sua parte e corresponder dentro de campo, para que o torcedor possa continuar apoiando em todos os jogos. Falamos um pouco uma prévia do Botafogo do Fluminense. E voltando do segundo bloco, a gente vai falar do único 100% do campeonato ainda, o Vasco da Gama, e do Flamengo goleando o Cabo Friense. Voltamos já. Bateu aquela fome? Venha para o restaurante do Betão.
comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quentinha. 981 13 19 15. Voltando agora para o segundo bloco, começando a falar já do 100% do campeonato, né? O Vasco ganhou mais uma e ganhou um clássico no jogo. Primeiro clássico com vitória e um jogo disputado, a gente já havia falado no bloco anterior. Um lance meio duvidoso ali que fez a diferença, poderia sair o gol do Fluminense, mas não importa. Vasco 100%, Iago Pikachu convertendo mais um pênalti. Jogo, como é que o Vasco chega para encarar o Resende, que conseguiu passar goleando também o Bangu? Como é que o Vasco chega para encarar o Resende nessa semifinal de Taça Guanabara? Muitos não acreditavam no Resende, né? Começar a falar do Resende aqui primeiro. Mas o Resende tem nada mais do que o artilheiro do Campeonato Carioca. Maxwell hoje, 6 gols. É o principal artilheiro do campeonato. Jogador que está fazendo um grande campeonato aí, jogando pelo Resende. E o Resende surpreendeu o Bangu, que também era adversário direto na classificação, jogando em casa o Resende. Os gols só saíram no segundo tempo, mas o Resende com 3-0 conseguiu vencer aí o Bangu e chegar à classificação. Agora o Vasco é um clube que, como você disse, ganhou todos os jogos. O Vasco já tem aí, apesar de não ter grandes estrelas no elenco, mas tem alguns jogadores que já voltaram a atuar, como Pikachu, Galhardo, Andrei, jogadores que foram importantes na reta final do Brasileiro do ano passado. O próprio Max Lopes, que entrou no segundo tempo, já tomando amarelo nesse jogo contra o Fluminense. Então, eu acredito que para o Vasco o caminho seja mais fácil do que para o Flamengo e o Fluminense para chegarem à final. Mas não quer dizer que o Resende não vai incomodar. Então, fique de olho atento no Resende, porque é uma equipe que pode surpreender também o Vasco na semifinal. E o próximo jogo vai ser muito disputado, né? Lembrando que o Resende, diversas vezes, quando chegou em semifinais tanto Taça Rio quanto Taça Guanabara, surpreendeu o time grande. Já enfrentando o Fluminense, já passou do Fluminense, já passou do Botafogo, já passou até mesmo do próprio Vasco. Ou seja, o Resende está acostumado a enfrentar time grande em Taça Guanabara, Taça Rio e passando de fase. E vamos fazer mais uma observação: o Resende foi o único clube dos menor expressão que conseguiu tirar ponto do Flamengo. Isso aí. Esse ano. Então o Resende empatou com o Flamengo em 1-1 esse ano, jogando em Volta Redonda e jogando bem. Resende com condições de ganhar o jogo. Então a gente pode prever um jogo difícil pro Vasco, mas difícil pro time de Resende. Também acho que a dificuldade pro Resende é muito maior do que pro Vasco, mas é conforme eu disse, o Resende tem grandes jogadores que às vezes a gente não está dando muita importância, são jogadores que vão ser destaque na partida, mas semifinal é semifinal. Jogo importante, o Resende vai jogar a vida deles para chegar à final da Taça Guanabara. Eu acho que para eles hoje seria muito mais importante chegar à final da Taça Guanabara do que, consequentemente, ser campeão da Taça Guanabara. Mas acho que, tendo a sua oportunidade de semifinal, vai brigar. E falando do Vasco, um dos principais pilares do Vasco hoje é a zaga. A parte defensiva ali do Vasco da Gama, muito bem administrada pelo Valentim, que ano passado foi muito contestado. Diogo, a gente pode dar os créditos a essa sensibilidade do Vasco de 100%, a toda a parte defensiva do Vasco, os volantes, laterais, o goleiro, a zaga. O Vasco vem se acertando a cada jogo, e do setor defensivo não foi diferente. E o Vasco, desde o primeiro jogo contra o Madureira, vem mostrando aí uma regularidade muito forte, principalmente aí com o Leandro Castan, o Hélio, o outro jogador do setor defensivo, enfim. O próprio goleiro do Vasco já está passando uma maior segurança e fazendo com que o torcedor do Vasco possa esquecer aí o Martins Silva, entendeu? Então, de imediato, acho que o Vasco vem a cada jogo mantendo essa regularidade e isso vem fazendo com que o trabalho venha sendo apresentado e, ao mesmo tempo, o Vasco está colhendo frutos. O Vasco 100% do campeonato vai enfrentar um time de menor expressão agora e já, digamos, enfrenta o River do Piauí quarta-feira, no caso amanhã, e já vai. Você acha que poupa jogadores para semifinal, ou você acha que o time do Vasco vai completo, é o time titular? Eu acredito que alguns jogadores não joguem nesse jogo contra o River. Primeiro, por causa da viagem para o Piauí é uma viagem muito longa, né? Mesmo sendo de avião.
O Vasco vai jogar na quarta, provavelmente só chega ao Rio na quinta, na parte da tarde. E isso já praticamente já vai chegar treinando. Então, ou talvez vai dar folga o jogador, vai perder a quinta, vai treinar na sexta e sábado pela manhã para poder jogar no domingo à tarde. Então, o que a gente espera é que o Vasco vá mesclado sim para esse jogo da Copa do Brasil. E agora falando do Flamengo. Flamengo que ganhou bem, se credenciou como uma das favoritas juntamente do Vasco, ganhando de 4-0 do Cabo Friense, com o gol do jogador mais caro do Brasil, né? A Arrascaeta desencantou nesse jogo contra o Cabo Friense. Diogo, mais uma vez o Flamengo mostrando um poder ofensivo muito forte, tudo bem contra equipes pequenas, mas mostrando, por mais que o Flamengo já tivesse ganhado, o Flamengo buscou o terceiro e o quarto gol. Você vê a equipe do Flamengo, já pensando no jogo contra o Fluminense, favoritíssimo nessa semifinal? Não, vejo um clássico, vejo um jogo difícil para os dois times, vejo um jogo decidido em detalhes. E o Flamengo, por mais que tenha seus jogadores com suas qualidades individuais, vai também sofrer ameaças e até mesmo muitos perigos pelo Fluminense. Então, o Ione, o atacante do Fluminense, muito veloz, um jogador que pode dar trabalho. A gente tem a defesa do Fluminense aí já o Matheus Ferraz também fazendo alguns bons jogos. Enfim, outros jogadores do Fluminense ali que vão estar também atuando nessa partida que vai dar trabalho. E o Flamengo, conforme eu disse, tem que manter essa intensidade que tem feito nos últimos jogos, botando um ritmo muito forte e aproveitando a qualidade individual de cada jogador, principalmente aí do Bruno Henrique, do próprio Everton Ribeiro, que são dois jogadores fundamentais de lado do campo. O Diego, que indiscutivelmente até esses jogos é o melhor jogador do Flamengo na temporada, entendeu? O próprio Arrascaeta, que tem entrado, já teve a oportunidade de fazer o gol, é um craque, jogador que não precisa provar nada para ninguém. E na frente o Flamengo está bem servido aí, tanto com o Uribe, o Dourado, o próprio Gabigol, jogadores que são importantes. Então, o que falta ao Flamengo é acertar alguns detalhes da defesa. Já não sofreu gol nesse jogo, o Flamengo que vinha sofrendo gols em quase todos os jogos, mas o Rodrigo Caio e o Rodolfo já foram melhores nesse jogo contra o Cabo Friense. O Cuejá acertando ali na entrada da área, na cabeça da área do Flamengo. O Ilharão jogando muito bem também. O Ilharão tendo participação principalmente de ataque, né, ofensiva, inclusive marcando um dos gols de cabeça do último jogo contra a Cabo Friense. Então o Flamengo assim está bem servido de grandes jogadores. Cabe agora ao Abel acertar na escalação e ao mesmo tempo o Flamengo manter a intensidade e entender que as entradas dos jogadores têm ajudado muito mais às vezes do que aqueles que iniciam jogando. Isso foi contra o Botafogo na entrada do Bruno Henrique, foi no jogo contra o Cabo Friense agora na entrada do Arrascaeta, enfim, outros jogadores que têm entrado e dado conta do recado também. Você falou muito bem da questão do Abel. O Abel deu uma declaração falando que garante que não vai acontecer de alguns jogadores terem vaidade. Sou titular, tô de reserva. Como é que você vê Abel controlando todo esse elenco do Flamengo recheado de craques, com medalhões? Por exemplo, a gente tem uma disputa ali do meio campo com o Diego e Arrascaeta disputando uma vaga, possivelmente vai sobrar até mesmo com o Arão, com o Diego fazendo segundo volante, e nas pontas uma briga bem acirrada entre Bruno Henrique e Vitinho. Na verdade, eu acho que o Abel está bem preparado para lidar com isso tudo. O Abel é treinador de vários times grandes, ele já passou por isso no Fluminense, já passou por isso no Internacional, enfim, no Flamengo não vai ser diferente. E a questão dos jogadores isso já tem sido demonstrado para o torcedor, porque essa intensidade, essa entrega dos jogadores é em virtude dessa grande concorrência, porque ninguém quer dar espaço para o outro, não quer deixar a brecha. Então, ou o jogador joga ou vai sair. Então, é um exemplo que a gente tem visto, por exemplo, com o Vitinho, que teve a oportunidade de começar jogando a temporada. Em alguns jogos não foi bem, o Bruno Henrique entrou e está engolindo em todos os jogos, dificilmente vai sair do time. A mesma coisa quando a gente já vê o Diego, desde que entrou, tem sido um dos grandes jogadores do Flamengo na temporada e não está deixando brecha para o Arrascaeta, que chegou a entrar no time. E o Arrascaeta já entrou em um jogo, conseguiu marcar, mas o que a gente pode deixar bem claro que se não tiver vaidade, quem ganha com isso é o Flamengo. Sim. E já está ganhando, já está colhendo, porque os jogadores estão nessa intensidade, nessa vontade de
de fazer com que o Flamengo vença todos os jogos. E uma das posições mais disputadas no Flamengo hoje é o 9. O Flamengo trouxe o Gabigol na esperança de ser o homem-gol, mas não marcou gol. É o único centroavante que não marcou gol, o Uribe, mas já marcou gol tanto na Florida Cup como no Carioca. O Henrique Dourado já marcou gol também. Ou seja, os jogadores que estavam aqui, teoricamente, já estão na frente do Gabigol. Como fazer para dosar, para você ter bom entendimento essas três peças ali? Bom, na verdade é adaptação. O Uribe e o Dourado já estão muito mais adaptados ao Flamengo que o Gabigol. O Gabigol já chegou com o time já em atividade. E aí vai ser natural, o Gabigol vai ser o titular e naturalmente ele vai conquistar a vaga dele. Então é um jogador que já mostrou que é diferente desses dois. Apesar do Uribe e o Dourado ser grande jogador de área que faz gol, mas o Gabigol é um jogador diferenciado, um garoto mais novo, com mais qualidade, jogador que penetra com muita facilidade nas jogadas que vem do lado de cruzamento. Ele tem a facilidade de chegar para concluir, enfim. É um jogador que está preparado para, com o tempo, assumir a titularidade do Flamengo. E ele está encarando naturalmente com essas oportunidades aí que está tendo no segundo tempo, enfim. Mas está sabendo levar e está esperando a hora certa dele assumir a posição. Pincelamos também sobre o Vasco, sobre o Flamengo. E no terceiro bloco, o cara dos palpites vai falar o palpite dele aí da semifinal do Carioca. Voltamos para o terceiro bloco já. Bateu aquela fome? Venha para o restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quentinha. 981 13 19 15. Voltamos para o terceiro e último bloco com o quadro Palpiteiros. E, como você já bem sabe, o Diogão é o cara dos palpites desde ano passado aí, descredibilizando Léo, Marquinhos, Júlio Henrique. Ele é o cara dos palpites. Diogão, palpite das semifinais. Vamos começar pelo primeiro jogo, que é o do Flamengo Fluminense, Fla-Flu, que vai ser no sábado. Flamengo primeiro colocado no seu grupo, Fluminense segundo colocado no seu grupo. Primeiro Fla-Flu do ano. Qual é o seu palpite para esse jogo? Bom, na verdade é um jogo que eu falei, um clássico, um jogo vai ser difícil para os dois times, mas acredito que em virtude do momento que está, da intensidade, de tudo que vem apresentando, o Flamengo tem uma vantagem em cima do Fluminense. Então eu vou apostar na vitória do Flamengo aí, 2-1, Flamengo em cima do Fluminense aí. Jogo difícil, jogo mais difícil, é clássico, eu acho que não vai ter facilidade nesse jogo. Mesmo tempo que o Flamengo vai atacar, o Fluminense vai corresponder também atacando. Então vai ser um jogo de lá e cá e muitos detalhes. Acho que as equipes têm que estar muito ligadas no setor de marcação para evitar que seja surpreendido aí pelo adversário. Muito bem. E o jogo de domingo que vai ser entre o Vasco e o Resende. O Vasco 100% no campeonato, primeiro do grupo na sua chave. E o Resende conseguindo o acesso na última partida contra o Bangu. Diogão, Vasco 100%, Resende com artilheiro do campeonato. Como é que você vê o desenrolar desse jogo? Eu acredito que, já falei que o Resende pode surpreender. O Resende é um time que vem crescendo no campeonato, tem o artilheiro do campeonato, mas ainda acredito no Vasco. Acredito que o Vasco seja aí vencedor desse jogo e que vá decidir a Taça Guanabara com o Flamengo. Então, acredito que o Vasco vença também esse jogo. Vou no mesmo resultado, 2-1 Vasco. Eu ainda não sei o local da partida, porque ainda não estava definido o local desse jogo, mas estou acreditando aí na vitória do Vasco aí por 2-1 em cima do Resende. O Resende também jogando bem. Esses foram os palpites só das semifinais, né? Diogão, já prevendo o jogo de quarta-feira que vem, Botafogo, palpite defensivo você já deu ano passado, Campinense e Botafogo lá na Paraíba. Como é que você vê o desenrolar desse jogo aí? É um jogo de início difícil, né? Mas conforme eu falei do Fluminense e do Botafogo anteriormente, eu acredito que o Botafogo também consiga uma vitória lá. Mesmo que com um resultado simples de 1-0, mas que o Botafogo venha com o resultado positivo da Paraíba, porque
O Botafogo vai entrar nessa crescente agora. Essa vitória contra o Boa Vista com certeza vai elevar os jogadores. O Zé Ricardo é um grande treinador. Com certeza está corrigindo todos esses erros que o Botafogo vem apresentando desde o jogo da Cabo Friense, que o Botafogo perdeu, enfim. Então o Zé Ricardo já está começando a acertar a equipe para esse ano. Mudando agora um pouco de esporte, a gente vai dar uma pincelada no UFC Fortaleza, que foi no sábado passado, e o atleta de Nova Friburgo, fazendo a luta principal contra o Rafael Assunção, o Marlon Moraes, conseguiu uma finalização, se não me engano, no segundo round, se credenciando para a disputa do cinturão dos pesos leves. Marlon Moraes, nossos parabéns para você, um atleta de Friburgo, mostrando que aqui na Serra também tem excelentes lutadores. Diogão, muito obrigado mais uma vez. Isso aí, as palavras finais pro pessoal de casa. Eu que agradeço mais uma vez estar podendo participar. Hoje estou aqui, hoje estou em casa, né? Tá aqui no Macuco Esporte Clube, estar em casa, e a gente agradece a todos vocês aí que estão nos assistindo, que nos assistem toda semana, e tentamos a cada programa levar a vocês as informações aí dos clubes cariocas aí, dos clubes que vocês torcem, para que toda semana a gente tenha um noticiário aí informando a vocês das novidades, principalmente de Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo, que são aí as 4 maiores forças do nosso futebol do nosso estado. Isso aí. Muito obrigado, pessoal aqui do Macuco Esporte Clube, em nome do Lelé, por estar nos emprestando aqui o local aqui. Muito obrigado mais uma vez por você estar nos assistindo, e até mais.